Boa noite, Lucas. Pessoal, boa noite a todos, né? Vamos iniciando mais um semestre aqui. Alguns já tiveram comigo no semestre passado em lógica de programação, né? Foi uma matéria árida, né? Concordo que a lógica de programação é uma matéria árida, mas todos conseguiram alcançar os objetivos dentro da matéria e estamos agora aqui numa matéria um pouco mais voltada aí para as discussões da área de educação, né? Apesar dela ter como pré-requisito lógica de programação, nela nós não vamos trabalhar tanto com programação, né? Vamos ter aqui algumas ferramentas aí para vocês trabalharem aí no desenvolvimento de objetos de aprendizagem. Vamos ter a proposta também aí de desenvolver aí de repente jogos educativos utilizando algumas ferramentas aí de alto nível na área de produção de jogos, mas não vai ser uma matéria tão árida quanto foi a lógica de programação. Então, a ideia é que nós tenhamos aí uma matéria mais tranquila, né? Onde nós vamos ter um perfil diferente, tanto da matéria como o modo como nós vamos construir a nota ao final do semestre, né? Então, essa matéria, a proposta dela é bem diferente da matéria de lógica de programação e vocês vão perceber isso ao longo do semestre, né? Então, vamos aí começar, né? Então, o que nós temos que, como ementa, né, da disciplina? Ah, tá. Então, deixa eu entrar aqui para aceitar o pessoal na equipe. Vamos lá, cadê? Aí. Acho que agora tá todo mundo, né, na equipe aí, né? Então, basicamente, nós vamos é, compreender o uso de técnicas para construção de objetos de aprendizagem, né? Utilizando isso nas mais variadas realidades educacionais, né? E também trabalhar aí a questão de jogos, né? Utilizar os jogos também como uma ferramenta de aprendizagem, para que a gente consiga, muitas vezes, apresentar uma abordagem mais dinâmica e moderna dos conteúdos dentro de sala de aula. Boa noite, Gabriel. Então, a proposta aí, o que se propõe na ementa é justamente aí nós fazermos um estudo de técnicas para construir os objetos de aprendizagem, além de estudar as ferramentas de construção de algumas ferramentas, né? Porque se nós formos falar que vamos estudar todas as ferramentas, nós vamos estar mentindo, porque a cada dia que passa vocês percebem que surgem e desaparecem inúmeras ferramentas em todas as áreas da computação, então isso nós temos que ter a consciência que as ferramentas passam por um processo de modificação constante e também entender as ferramentas aí para construção de jogos aí, algumas ferramentas aí de alto nível. Então, a ideia não é sairmos especialistas em construção de jogos ou em construção de objetos de aprendizagem, mas é ter uma visão geral para que a gente possa tanto fazer a construção de objetos de aprendizagem, como avaliar objetos de aprendizagem ou jogos para serem aplicados no nosso cotidiano dentro de sala de aula. Então, por isso é tão importante entender um pouco algumas técnicas aí de avaliação também que nós vamos abordar dentro do nosso curso, né? Daí, os objetivos, né? Isso
dentro da nossa ementa, né? Se vocês olharem a ementa do curso, dentro da disciplina, vocês vão encontrar esse texto aqui, né? Então, ter uma visão geral do funcionamento da aprendizagem, e, nesse sentido, explorar os conceitos de jogos, de objetos de aprendizagem, e, com isso, você conseguir apresentar e classificar essas ferramentas dentro do ambiente escolar, né? Então, você ter essa possibilidade de, de como trabalhar essas ferramentas, aí, como trabalhar esses recursos dentro de sala de aula. O pessoal ainda tá chegando, né? Então, conforme vão chegando aqui, eu vou colocando. A gente tem, para quem chegou depois, não se preocupem que nós estamos bem no começo aqui, né? Estou falando um pouco da questão de qual vai ser a abordagem da nossa disciplina, quais são os objetivos, o que está previsto na ementa da nossa disciplina, e sejam todos muito bem-vindos, né? Então, nós esperamos aí que nós tenhamos uma disciplina bastante proveitosa, né? Uma disciplina que nós consigamos aí fazer uma troca de experiências, né? Então, essa disciplina, ela parte do princípio de interação grande de vocês também, porque vocês já têm experiência tanto como alunos, como alguns de vocês já atuam na rede, né? Na rede municipal, rede estadual, rede privada. Então, vocês já têm algumas experiências aí no âmbito de sala de aula. Então, é sempre muito importante, dentro dessa disciplina, nós termos esse processo de interação, tanto para eu conhecer um pouco da experiência de vocês, ferramentas que vocês já possam ter usados, como eu também passar um pouco aí da experiência com essa disciplina, né? Essa disciplina já é, comigo, já é a terceira oferta, né? Então, já houve mais ofertas dessa disciplina, mas outros professores tiveram aí assumindo essa oferta. E eu, particularmente, é a minha terceira oferta da disciplina. É uma disciplina que é muito próxima de uma disciplina que existe na pós-graduação de informática da educação, né? Então, é sempre muito bacana trabalhar com essa disciplina. Então, aqui é um cronograma aí meio que aproximado das aulas, né, pessoal? A gente tem que fazer um planejamento, né? Dentro desse planejamento, para as 19 semanas, né? Vocês já são veteranos no curso aí da matemática, vocês sabem que o nosso calendário são baseados em 19 encontros, né? 19 semanas, e algumas semanas, devido à questão da pandemia, para nós conseguirmos cumprir o calendário, né? Então, alguns dos nossos encontros estão agendados para o sábado. Esses encontros ao sábado, o que eu fiz? Eu coloquei como um tempo assíncrono para que vocês consigam desenvolver os trabalhos propostos na disciplina, né? Então, a ideia é que nesses dias letivos que são apresentados no calendário, né, que nós utilizemos, que vocês utilizem, né, para a produção aí dos trabalhos propostos dentro da disciplina. Então, os trabalhos terminam tendo uma função dupla. Ser o controle de presença, a entrega do trabalho ser o controle de presença de um dia letivo que está previsto para o sábado, e também compor a nota de vocês. Vocês vão entender aí o que é o compor a nota de vocês aí, certo? Então, basicamente, na aula de hoje, eu vou fazer uma apresentação aqui da disciplina, trabalhar com alguns pressupostos, fazer
um leve histórico sobre a aprendizagem contextualizada, né? Então, teoria histórico-cultural e aprendizagem contextualizada. Nós vamos discutir um pouco, eu quero que vocês coloquem a visão de vocês sobre os temas, até porque vocês já tiveram várias disciplinas na área de aprendizagem, na área de didática, e vocês têm muitas contribuições. Então, é uma disciplina que nós vamos trabalhar muito aí com troca de experiência. Então, é um, é um perfil bastante diferente da disciplina de lógica para os que fizeram lógica no semestre passado. Daí, no dia 24, nós vamos falar um pouco dos elementos históricos da informática da educação, né? Entender quando surgiu a informática da educação, como isso evoluiu no mundo e, consequentemente, no Brasil, né? Lembrando que as coisas acontecem no Brasil muitas vezes num compasso diferente do que acontece no restante do mundo, mas em algum momento acontece, né? Sim, com certeza. Laboratório de ensino matemática vai ser uma visão muito útil, né? Porque você tem lá objetos de aprendizagem muito importantes aí no trabalho da matemática, né? O, até quando se fala em objetos de aprendizagem, quando nós formos discutir aí o que como se classificam os objetos de aprendizagem, vocês vão ver que existem várias visões sobre objetos de aprendizagem. Existe uma visão do objeto de aprendizagem somente eletrônico, né? E mesmo instituições ligadas à área de tecnologia, como a I3E, tem uma visão mais ampla do que é um objeto de aprendizagem. Então, vocês vão aí ver que tudo que vocês conhecem, toda ferramenta que pode ser utilizada aí como instrumento de aprendizagem pode ser considerado como objeto de aprendizagem. Então, isso aí nós vamos ter um debate na semana que vem. Daí, no dia 31, nós vamos aí trabalhar aí com as ferramentas, começar a ver um pouco ambientes, né, para a produção de objetos de aprendizagem. Imagine, Mariana, fique tranquila, estamos começando a aula. Então, vocês vão ver um pouco das ferramentas. Então, tem uma ferramenta GoConquer, tem outra ferramenta chamada Edmodo, que são ferramentas que possibilitam produzir aí de maneira bastante simples, né, vários instrumentos para o processo de ensino-aprendizagem, né? No dia 14, nós vamos ter uma visão rápida aí do que é o Google Sala de Aulas e o Microsoft Teams, né? Vocês já têm um bom conhecimento, porque as aulas estão ocorrendo dentro desses ambientes, né? E, assim, uma visão que eu tenho, ao longo do tempo, essas ferramentas elas vão ser parte da nossa ferramenta de trabalho. Então, por exemplo, vamos pensar aí na Secretaria Estadual de Educação. Quando se fala em recuperação paralela, em recuperação contínua, existe, hoje, né, no contexto antes pandemia, existia realmente a oferta de recuperação paralela, oferta de recuperação contínua para os alunos fora do horário de aula? Vocês aí, palavra a vocês que estão aí no ambiente escolar, que alguns que já participam do ambiente escolar. Vocês acham que existia realmente essa oferta?
Pessoal, caiu aqui a minha reunião, já voltei. Estão me escutando bem? Sim. Então, sim, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no. Então, qual é a opinião de vocês? Existia a oferta dessa recuperação paralela, continuada? Pode repetir a pergunta, professor, por favor? Antes da pandemia, antes de a gente começar a explorar essas novas tecnologias nas escolas, não falando nas escolas de tempo integral que começaram a ser criadas recentemente, nas escolas que tinham uma carga horária lá que o aluno ficava X horas dentro da escola, fora do período integral. Existia a possibilidade de ser ofertada recuperação paralela ou recuperação continuada? O reforço também, né? Ixi, eu não sei te dizer não, viu? Acho que o pessoal que atua aí na área há mais tempo deve saber. Isso que eu gostaria de saber. Que assim, um pouco do que alguns professores falam, que assim, era muito difícil, né? Porque o que máximo que você poderia fazer, que foi sendo criado nos últimos tempos, eram as turmas de reforço, daí de repente muitas vezes se convocava o aluno já não tinha transporte, ou assim, não tinha um funcionamento o que algumas pessoas já me falaram, não tinha o devido funcionamento, né? Então, a possibilidade de você usar, de repente, uma plataforma igual o Google Sala de Aula e Microsoft Teams, onde você pode criar tanto momentos síncronos como assíncronos, vai ser uma possibilidade bastante explorada depois aí, né? Então, eu acho que nós vamos ter aí, inevitavelmente, parte da nossa carga horária, né? Como professores aí, que vão ter que utilizar aí essas tecnologias, né? Então, a tecnologia vai ser parte aí do nosso conhecimento. Nós vamos ter que, além do conteúdo da disciplina da nossa das licenciaturas, nós vamos ter que conhecer essas tecnologias que vão ser ferramentas tanto quanto giz, lousa, livros. Então vejam que uma coisa não surgiu para excluir a outra, ela veio para complementar, para abrir novas possibilidades. Essa questão que nós temos aí que ter muito consolidada na nossa mente, que as tecnologias são ferramentas. E toda tecnologia, então, tecnologia levando em consideração que é algo que não existe na natureza e foi feito por homem, o próprio quadro negro e o giz são tecnologias, né? Aí, voltando para a nossa programação, nós vamos ver aqui na semana de 21 do 9, aí, o PlayPosit, né, que é uma ferramenta onde eu consigo pegar vídeos já existentes no YouTube ou em outras plataformas e utilizá-los para inserir interatividade dentro desses vídeos, né? Então eu posso fazer quiz em algum momento eu posso fazer que o vídeo pare, fazer quiz dentro desse vídeo, a partir do momento que o aluno responde esse quiz, faça alguma interação, o vídeo continua sendo reproduzido. Então isso é bastante interessante aí. O Kahoot, né? Que acho que a maioria de vocês já conhecem o Kahoot, né? Que a maior parte de vocês já, em algum momento, já participou de alguma dinâmica utilizando o Kahoot. E no dia 25 de setembro, que vai ser um sábado, eu deixei para que vocês produzam, né? Então, vocês vão analisar, criar um objeto de aprendizagem utilizando uma ferramenta estudada. Então, vocês vão pegar um tema aí da matemática, né? Vocês vão escolher um tema da matemática, vocês vão criar um plano
um plano de aula, né, para um determinado tema, e dentro desse plano de aula vocês vão usar aí um objeto de aprendizagem que vocês produziram aí, utilizando uma dessas ferramentas apresentadas, ou se vocês conhecerem outras ferramentas, se utilizando de outras ferramentas. Então, a ideia é que nesse dia 25, né, seja utilizado para construção dessa ferramenta. Ah, sim, Tatiana, você é da física, você está fazendo uma turma extra aqui, beleza, então você pode fazer da física, sem problemas. A proposta que eu faço, proposta de matemática, porque vocês são licenciatura em matemática, né? Então, é por isso que eu faço a proposta. Eu vi que... É, a questão da possibilidade de você fazer um curso remoto abre novas possibilidades, né? Porque você tem o lado que tem pessoas que não vão ter a tecnologia e que vão produzir aí a evasão, né, Márcio? E tem o lado das pessoas que têm a tecnologia, mas de repente a locomoção fica difícil, né? Uma discussão que existe, por exemplo, hoje dentro do IFE, é de nós começarmos a ofertar cursos à distância, mas no formato síncrono. Então, por exemplo, os encontros, vão existir os encontros presenciais igual nós estamos fazendo agora, onde vocês têm a possibilidade de interagir com o professor, a gente tem esse momento de troca de ideias, que nós podemos fazer essas trocas de ideias, e os momentos assíncronos, onde vão haver leituras de materiais, ou ver outros vídeos, outros materiais que complementem aí o aprendizado. Então, essa discussão, pelo menos dentro do IFE, já está existindo, né? Então, a partir do acontecimento da pandemia e a necessidade de nós mudarmos o modo de dar aula, surgiu esse debate aí para que no futuro, por exemplo, sejam ofertados pós-graduações ou até mesmo graduações aí, dependendo do, do assunto que possível, né? Sejam ofertados ou disciplinas remotas ou o curso inteiro remoto. Então, algo que nós estamos aí debatendo. E, por isso, conhecer as ferramentas hoje é bastante importante, né? A partir aí da segunda parte do nosso curso, né? Então, o nosso curso, a partir do dia 28 de setembro, nós já começamos a falar um pouco aí mais de jogos, né? Então, entender o conceito que é jogo, né? Então, para que você consiga produzir jogo e entender a diferença de um jogo e de gamificação, porque apesar das pessoas acharem que eu estou usando um jogo na minha aula, eu estou fazendo aula gamificada, isso não é verdade. Existe uma confusão muito grande aí no conceito de aprendizagem baseada em jogos e gamificação. Então, uma das coisas que nós vamos aqui nessas primeiras aulas aqui explorar, para que fique muito claro para vocês os conceitos, entender efetivamente o que é jogo, entender o que é jogo educativo e, consequentemente, entender o que é gamificação. Para que isso fique muito claro na mente de vocês, para quando vocês começarem a traçar estratégias aí para trabalhar com o conteúdo de vocês consigam aí fazer aí essa diferenciação e, baseado nessa diferenciação, saber
qual estratégia é mais efetiva com a turma. Porque falar, a solução dos seus problemas é usar objetos de aprendizagem, usar jogos educativos, fazer sala de aula invertida, fazer aprendizagem baseada em problemas, tudo isso são técnicas de aula. O professor vai ter que analisar a turma, vai ter que analisar quais técnicas vão surtir melhor efeitos na turma. Já teve muitas vezes aí, dentro principalmente do integrado, né? Integrado é um curso técnico lá do integrado em informática, é algo que é o ensino médio, né? Nós trabalhamos com alunos aí do ensino médio e já teve vezes de eu ter um planejamento para a disciplina, eu dou lógica de programação, né? Boa e velha lógica de programação no integrado, tem que chegar num ponto, parou tudo, vamos repensar como nós vamos trabalhar aí, as abordagens que nós vamos trabalhar aí com os conceitos dentro na disciplina, porque não está funcionando do jeito que a gente previu inicialmente. Então, vejam que as estratégias que nós utilizamos aí no processo de ensino-aprendizagem vão ser muito baseadas no desenvolvimento da nossa turma. Então, por isso, muitas vezes é tão importante você acompanhar aí o desenrolar da turma durante o processo. Então, no dia 19 aqui do 10, eu vou fazer uma apresentação de algumas ferramentas para a produção de games, né? Então, as ferramentas em geral. Dia 23 do 10, que é um sábado letivo também, né? Que eu fiz aqui a apresentação da ferramenta GDevelop e App Inventor. Eu vou disponibilizar para vocês uma playlist, né? Para que vocês assistam essa playlist, né? Mostrando um pouco o desenvolvimento de um pequeno game dentro dessas ferramentas, para que vocês consigam desenvolver habilidades, né, dessa ferramenta, né? Então, é um tutorial bem passo a passo dentro dessas playlists para que vocês consigam aí, a partir de reproduzir esse tutorial, vocês desenvolverem alguma habilidade. Então, é bastante importante que vocês efetivamente façam essa prática aí, para que vocês, na hora que vocês forem fazer aí o nosso trabalho de produção de um game design document ou do storyboard, que eu vou explicar para vocês no momento que é isso. O game design document ou um storyboard de games é você produzir um roteiro inicial para a produção de um game, de um jogo eletrônico educativo. Então, vocês aí vão trabalhar com roteiros. Eu preciso fazer um jogo inovador? Não, muitas vezes você pode pegar uma mecânica de um jogo já conhecido e adaptar para o contexto da matemática ou da física, né? Como tem alunos aqui que gostam de física e estão cursando a física ou da física. Só que o game que você está propondo, o documento que você vai produzir aqui, ele vai ter que ser possível de ser produzido dentro de uma ferramenta de sua escolha, né? Então, por isso, nós sugerimos aí que vocês assistam as playlists dessas ferramentas para que, sabendo das possibilidades que você tem dentro da ferramenta, você consiga aí propor um projeto de jogo compatível para o desenvolvimento dentro da ferramenta. Então, daí, nas 2 semanas de 26 do 10, então, uma terça e o outro sábado letivo aqui, que é dia 30 do 10, vocês vão ter aí para trabalhar aí
a produção desse jogo. Lembrando que esses trabalhos vão ser em grupos, né? Então, vamos criar grupos aí de 4 pessoas, né? Que nós acho que estamos aqui em quantos na disciplina, pelo menos até a hora que eu vi aqui, deixa eu dar uma olhada. Nós estamos em 17 participantes. Nossa, que legal. A disciplina tem bastante gente. Então, dá para ter vários grupos aí com 17 participantes, né? Então, daí no dia 9, né? Dia 9 de novembro, vocês vão apresentar, né? Fazer uma apresentação do projeto que vocês que vocês desenvolveram, né? Na próxima aula do dia 16, eu vou conversar com vocês, falar um pouco sobre técnicas de avaliação de jogos educativos, que isso vai ajudá-los até no momento de analisar se a proposta que vocês fizeram de jogos é uma proposta relevante, né? E essa técnica de avaliação de jogos educativos, ela te ajuda não só na produção de games, mas ela te ajuda também na questão. Eu estou querendo utilizar um game educativo e eu quero analisar se esse game educativo realmente é relevante, né? Então, por isso é tão importante nós discutirmos aí a questão de técnicas de avaliação de games. Depois, as próximas semanas aqui de novembro, vocês vão ter aí para se reunirem entre vocês, né? Então, nós, teoricamente, não teremos nossos encontros, né? Síncronos, né? Porque vocês terão encontros síncronos entre vocês para produzir aí o jogo utilizando uma das ferramentas que vocês tenham escolhidos. No dia 7 de dezembro, vocês vão fazer aí a apresentação do jogo de vocês, né? E no dia 14, nós vamos fazer uma troca entre os grupos aí para que os grupos façam a avaliação dos jogos dos companheiros, né? Então, o grupo A produzir um jogo, esse jogo produzido pelo grupo A, de repente vai ser avaliado pelo grupo B. O grupo B produzir um jogo que vai ser avaliado pelo grupo D, e assim sucessivamente. Então, mas isso aí é mais para que vocês treinem o olhar de vocês aí quanto às questões de avaliação de jogos, né? Então, é um trabalho aí para fechar a disciplina, para que vocês treinem a avaliação, a visão de vocês, né, o senso crítico de vocês quanto à avaliação de jogos. Então, como nós vimos lá, nós temos alguns trabalhos, né? E esses trabalhos têm as seguintes valores, né, as seguintes notas, né? A produção e apresentação de objeto de aprendizagem, né? Ele vai ser de 0 a 2 pontos. Então, quem não entregar vai ficar com 0 ponto, e o pessoal que entregar, nós vamos fazer a avaliação aí até 2 pontos. Lembrando que os objetos de aprendizagem também podem ser produzidos em grupos, certo? Então, já é interessante que vocês já se conversem entre vocês. Pensem que vocês vão ter que ter dentro do grupo múltiplas habilidades, então, pensando lá no trabalho de jogos, vocês vão ter que ter alguém que se vire bem com pelo menos um conceito básico de programação, outro que se vire com parte de escrever aí um roteiro de história, outro que consiga fazer aí, às vezes, alguma parte de desenho eletrônico. Então, vejam que vocês procurem formar grupos pensando em múltiplas habilidades, né? Porque senão foca todo mundo, forma um grupinho lá que todo mundo é bom de programação. Mas, de repente, ninguém é bom de escrita de um roteiro, ninguém é bom de desenho, daí fica complicado. Então,
já pensem em grupos multitalentos, né? Isso facilita bastante o trabalho de vocês. Então, nesse primeiro trabalho aqui, vocês vão ter aí a pontuação de 0 a 2 pontos. A produção do game design também vai ser de 0 a 2 pontos, né? A produção, como eu sei que é o processo mais trabalhoso, vai ter que encontrar imagens, vai ter que fazer parte de programação, vai ter que fazer uma série de coisas aí trabalhosas, vai ter aí uma pontuação aí de 0 a 4 pontos, né? E a apresentação do jogo produzido vai ter aí uma avaliação de 0 a 2 pontos, certo? Então, esses aí são os nossos trabalhos, né? Vejam que aqui vai ser um processo somativo, né? Diferente das outras disciplinas que nós trabalhávamos com a questão de média. Então, nós vamos ter um processo somativo nessa disciplina, porque o perfil da disciplina é diferente, né? E somando todos esses trabalhos, o que vai para cada trabalho, para cada entrega de vocês, o que vai ser avaliado, né? O que eu vou levar em consideração aí na hora de dar uma menção para vocês, né? O empenho nas atividades, né? Então, entender aí e tentar analisar o empenho de cada pessoa dentro do desenvolvimento da atividade, né? Verificar também se vocês entenderam os conceitos, né? Dentro dos trabalhos práticos, né? Se os conceitos que nós vamos explorar aí durante a disciplina, vocês conseguiram explorar esses conceitos dentro do trabalho prático, né? E dentro da produção do jogo educativo, aí, tanto desde do roteiro até a produção final, se vocês, além de utilizar os conceitos, demonstram criatividade e demonstram também aí, inovação aí na hora de pensar aí num jogo educativo, certo? Então, esses serão aí os pontos aí que nós vamos estar aí esperando aí, que é a nossa expectativa aí dentro da disciplina. Agora, algumas reflexões. Jogos de tabuleiro ou gincanas são utilizados no processo de ensino-aprendizagem? Depende do conteúdo que você está trabalhando, né, professor? Mas acredito que sim, né? Eu vejo sempre muito como uma cultura de um determinado ambiente, de uma cultura escolar, ou de uma própria secretaria aí da educação, né? Então eu acho que essa questão do jogo de tabuleiro ou gincanas usadas no processo de ensino-aprendizagem é muito ligada à questão cultural, além do conteúdo, como você falou, é a questão também cultural da escola, né? Porque se na escola não existe essa cultura, né, de explorar aí os jogos de tabuleiro ou as gincanas, termina isso não acontecendo, né? E a questão do jogo eletrônico, do game, né? Vocês acham que o game pode ser um recurso no processo de ensino-aprendizagem? Vocês enxergam aí games, até games comerciais, aí, sendo usados como ferramenta de auxílio no processo de ensino-aprendizagem? Alguma experiência que vocês já tenham tido?
Legal. Já tem gente que respondeu que sim. Então, assim, uma das críticas, né, a questão dos jogos educacionais, né, é que muitas vezes a produção desses jogos não é um negócio muito bem pensado, né? Então, você perde o fator aí de engajamento, de diversão do jogo, porque você coloca lá, você não pensa a estrutura do jogo como sendo algo educativo. Você termina colocando um apêndice, né? Ou, como disse a Valéria aqui, se você não direciona, se você não tem uma estratégia muito bem delineada de como usar esse jogo, ele termina sendo simplesmente para matar tempo do aluno. Né? Então, quando se fala em uso de jogos eletrônicos aí, de games, né, no processo de ensino-aprendizagem, você tem que ter aí um preparo maior, né? Você tem que pensar dentro do conteúdo, contextualizar o aluno, achar métodos de avaliar tanto o aprendizado do aluno quanto o nível de engajamento e aproveitamento do aluno naquele momento de jogo, né? O que não é nem um pouco fácil, não é uma tarefa trivial, né? Então ainda é objeto de muita pesquisa, de muita discussão aí no meio acadêmico essa questão. Então, isso que nós temos aí que sempre ter em mente, né? Que toda e qualquer abordagem que nós utilizarmos em sala de aula, nós temos que ter um planejamento muito grande e nós temos que ter aí um acompanhamento para visualizar se a estratégia que nós estamos adotando realmente está surtindo resultado. Então, aqui nós temos aí algumas reflexões, né? A primeira delas é que você trabalhar aí com a questão do desafio, do entusiasmo, da motivação, do engajamento, né? Então, tudo isso são elementos que depõem a favor do jogo, né? Mas, por outro lado, não, isso tem que estar muito bem alinhado aos objetivos pedagógicos esperados. Né? Então, não adianta nada eu simplesmente pôr lá um jogo e não contextualizar o jogo, não puxar os objetivos e não debater o que eu quero abordar dentro do jogo com os alunos, né? E não ter métodos para coletar aí dados do aproveitamento do aluno dentro do jogo, e esse jogo não está muito bem alinhado dentro do meu objetivo pedagógico. Se eu não tiver todo esse planejamento, não tiver tudo isso muito bem construído na hora de eu aplicar aí um jogo dentro de sala de aula, vai ser simplesmente eu pôr o aluno na frente para jogar, lá na frente do computador para jogar, e isso vai me gerar pouco resultado prático. Né? Então, Então você está querendo dizer que tem que ter um plano de aula bem feito aí, né? Para sim, você você tem que ter um plano de aula. Tem que ter um conseguir. plano de aula bem feito. Muitas vezes, quando você vai selecionar um jogo, por isso é importante você conhecer técnicas de avaliação de jogos educativos, porque você vai ter existe uma gama muito grande de jogos educativos aí no mercado, né, Leonardo? E a gente tem que analisar o que realmente atende aos objetivos pedagógicos. Então, assim, para cada elemento que você coloca na sua aula, você tem que ter um planejamento muito grande de como esse elemento vai te auxiliar a chegar no resultado esperado, o objetivo pedagógico esperado, né? Porque senão termina sendo só perfumaria, né?
alegoria. Não está resolvendo nada a questão pedagógica, mas é alegórico, né? Então, por isso é tão importante a gente pensar nisso, né? Então, por exemplo, existem professores de história que usam games aí para contextualizar uma fase histórica. Então, por exemplo, você pega um Assassin's Creed mesmo, tem alguns professores de história que exploram Assassin's Creed dentro das aulas de história. Existem outros jogos aí, um jogo bem antigo, não sei se vocês já ouviram falar, agora deve ter ouvido falar porque voltou na Netflix, né? É um desenho chamado Carmen Sandiego. Esse desenho, Carmen Sandiego, existe uma versão dele para mobile que dá para você explorar para geografia. Existe uma versão que foi feita por uma equipe de alunos no Brasil chamado Viajantes da História, se não me falha a memória. Então, eles adaptaram isso e dentro da mecânica do jogo explora, no caso do Carmen Sandiego, explora conceitos de geografia e a mecânica do jogo do Viajantes da História explora conceitos da história brasileira. Então, vejam que foram jogos bem construídos aí que realmente podem ser utilizados aí dentro de um determinado objetivo pedagógico. E no caso do Assassin's Creed, os professores de histórias contextualizam o momento histórico, né? Um determinado momento histórico, e dão uma visão mais palpável desse momento histórico através do jogo, né? Então, muitas vezes o jogo serve para ilustrar aí um momento histórico que o professor está explorando na aula. Então, isso é bastante interessante, né? Então, basicamente aqui nós podemos utilizar em vários componentes curriculares, né? Até porque nós podemos pensar não só no processo, o aluno vai consumir o jogo, o aluno simplesmente vai jogar, nós podemos aí, unindo um pouco uma das questões da BNCC hoje, que é trabalhar pensamento computacional, lógica, essas coisas, incentivar os alunos a desenvolverem jogos, né? Então, como vocês vão ver aí, existem hoje ferramentas de alto nível aí para desenvolvimento de jogos aí, que facilitam muito a vida do desenvolvedor, não necessitando de utilizar conceitos tão profundos de programação, e com isso você vai trabalhar duas coisas, né? Além de trabalhar aí questões do currículo, das disciplinas, da hora de desenvolver jogo, você vai trabalhar também a questão aí do pensamento computacional e lógica, né? Aí você já está falando de ferramentas aí já praticamente profissionais de desenvolvimento de jogos, né, Caio? Que é o Unity, né? Então, existe uma outra ferramenta também aí de desenvolvimento de jogos bastante poderosa também, chamada Godot. E essa ferramenta ela usa uma variação aí do Python, né? Uma mistura de Python com Lua, se não me falha a memória, né? Que eles chamam de GD Script, se não me falha a memória. E o pessoal tem usado bastante essas ferramentas. Mas existem, por exemplo, uma ferramenta bastante interessante chamada GDevelop, que é baseada em lógica proposicional também, né? Que é uma das ferramentas que nós vamos explorar assim. Vou até pôr o link aqui para você, Caio. Aí você pode dar uma olhada
Vocês já dão uma olhada aí na ferramenta. Então, essa é uma ferramenta aí onde você trabalha com lógica proposicional. Você não trabalha com programação, código, igual nós vimos aí no semestre anterior. Você tem uma outra... Quer dizer, lógica matemática, então, né, professor? Aqueles negócios de transitividade, né? Aquelas coisas lá de... Não, você vai trabalhar com, assim, dado uma ação, faça alguma coisa. Então, é um pouquinho diferente aí do conceito que nós trabalhamos. Nós temos uma outra ferramenta chamada Stencil também, que ela é uma variação do Scratch, né? Trabalhar linguagem baseada em bloco, né? O próprio App Inventor também é uma ferramenta bastante... O Stencil é em bloco. O Stencil trabalha na mesma linha do App Inventor e do Scratch. Então, é uma ferramenta bastante legal também. E existem outras ferramentas, né? Ou existem algumas ferramentas aí que estão trabalhando também com o conceito de diagrama de blocos, assim. Existem várias vertentes aí no mercado. Depende do nível de complexidade que você quer no seu jogo, né? Então, aqui também é aquilo que nós estávamos falando, né? A concepção de roteiros e de manipulação de programas, o próprio desenvolvimento do jogo, isso também já é uma abordagem que você pode trabalhar dentro de sala de aula, né? Então, aí, em vez do professor e dos alunos serem meros consumidores de conteúdo de jogos, eles passam a ser produtores, né? Então, pensem que é que nem a internet. Quando nós começamos lá nos anos 90, final dos anos 80, começo dos anos 90 na internet, nós éramos simplesmente consumidores de conteúdo, né? Os desenvolvedores criavam conteúdos, colocavam conteúdos e nós só tínhamos o papel de consumir aquele conteúdo. A partir do advento da internet 2.0, né, no começo dos anos 2000, nós passamos a ser também produtores de conteúdo, e isso mudou radicalmente a nossa relação com a internet, né? Então, seja para bem ou para mal, nós mudamos a maneira como nós consumimos internet. Então, é bem interessante aí a ideia também de jogos ser, em vez de simplesmente eu escolher jogos e fazer com que os alunos joguem aqueles jogos, incentivá-los a não. Vocês vão produzir jogos e esses jogos vão ter que abordar aí dentro da mecânica dele assuntos ligados à disciplina que nós estamos explorando, né? Então, são visões diferentes de como eu pensar jogos aí no processo de ensino-aprendizagem. Então, como nós vimos aqui, né, nós não seremos mais passivos, né? Vamos efetivamente aí produzir os nossos conteúdos, manipular ferramentas e aprender novos conceitos, né? Para explorar, que serão explorados aí na manipulação na construção de jogos e, consequentemente, aí nós vamos estar desenvolvendo algo que está muito em alta aí, que é uma habilidade que os nossos alunos do futuro, os profissionais do futuro vão ter que ter, né? Que é a capacidade de aprender, a capacidade de resolver problemas de maneiras criativas, de criar soluções de maneiras criativas. Então, tudo isso aí no processo de desenvolvimento
de um jogo, isso ocorre, né, gente? Então, você trabalha também conceitos de arte, de música, de trabalho em equipe, né? Então, isso faz com que nós tenhamos, no final, um aprendizado mais significativo, né? Então, aqui, uma das coisas que nós vamos assumir aqui dentro da disciplina, né? E dentro das nossas conversas, né? O uso de tecnologias digitais não necessariamente implica em melhoria do ensino e aprendizagem. Então, quer dizer, não é aquela velha história. Eu pus tecnologia digital no contexto de sala de aula, meus problemas acabaram, meus alunos vão aprender, vão sair os novos gênios aí da sociedade, né? Não é isso, isso não é verdade. As tecnologias digitais são tecnologias como todas as outras, que devem ser utilizadas sim, até porque a linguagem dos nossos alunos cada vez mais vai ser baseada em tecnologias digitais, mas isso tem que ter um planejamento, tem que ter aí uma visão pedagógica muito forte de como eu vou utilizar isso. Então, com isso, nós chegamos também aí o segundo tópico, né? O uso de tecnologias digitais não é a solução para todos os problemas educacionais. Os problemas educacionais são imensos, principalmente no Brasil. Nós temos problemas de infraestrutura, nós temos problemas da valorização dos profissionais da educação, nós temos problema da valorização do conhecimento pela sociedade brasileira, nós temos inúmeros problemas que nós temos aí que trabalhar aí para que a gente saia desse patamar de falta de conhecimento, de um conhecimento muito raso, e chega ao patamar de um conhecimento profundo e que esse conhecimento profundo comece a gerar soluções aí para os problemas estruturais do Brasil, né? Então, isso aí é muito importante, nós temos isso muito claro na nossa mente, né? E outra coisa também, as tecnologias digitais não substituem o professor. Tecnologias digitais são mais uma ferramenta disponíveis ao professor, e o professor vai trabalhar com essas tecnologias para efetivamente aí, combinar as inúmeras tecnologias para tentar obter um maior aproveitamento de seus alunos. Exato. Se você não conseguir aí guiar os seus alunos no processo de aprendizagem, conscientizá-los, hoje é muito mais conscientizar os alunos da importância do conhecimento, da aplicação do conhecimento, que tudo que se aprende na escola são conceitos que nos tiraram da caverna, né? E possibilitar a construção da sociedade como ela é hoje em dia. Então, é essa visão que nós temos que construir na mente dos nossos alunos, para eles entenderem que o que eles aprendem não é só para constar dentro do processo, né? Então, eu vou mostrar, passar para vocês esse vídeo aqui. Eu acho que não vai sair som para vocês, né? Porque como eu estou no Linux, eu termino não conseguindo habilitar algumas funções do Teams, né? Uma dessas funções pelo que eu sei, é a questão de vocês escutarem o som de um vídeo. Mas como é um vídeo em inglês e está legendado, eu creio que dá para vocês entenderem. Qualquer coisa, eu deixo para vocês o nome do vídeo para vocês procurarem aí também na internet. No prediction has been made as
as that one. In 1922, it was Thomas Edison who declared that the motion picture is destined to revolutionize our educational system, and that in a few years it will supplant largely, if not entirely, the use of textbooks. Yeah, and you know how that worked out? By the 1930s, it was great. The idea was you could beam experts directly into classrooms, improving the quality of education for more students at a lower cost. And that would mean you require fewer skilled teachers, a theme common to all of the proposed education revolutions, like that of educational television in the 1950s and 60s. Studies were conducted to determine whether students preferred watching a lecture live or sitting in an adjacent room where the same lecture was broadcast by a closed-circuit TV. What would you prefer? In the 80s, there was no debating. Computers were the revolutionary solution to our educational woes. They were audiovisual, interactive, and could be programmed to do almost anything you liked. Well, at the time, they could run Oregon Trail. But their potential was obvious. Researchers suspected that if they could teach kids to program, say, how to move a turtle around a screen, then their procedural reasoning skills would also improve. So how did it go? Well, the students got better at programming the turtle, but their reasoning skills were unaffected. Even by the 1990s, we had not learned from the failure of our past prediction. And I quote, "The use of video discs in classroom instruction is increasing every year and promises to revolutionize what will happen in the classroom of tomorrow." Video discs? Yeah, those giant oversized CD things. Remember when they revolutionized education? Nowadays, plenty of things are poised to revolutionize education. Smartboards, smartphones, tablets, and MOOCs. Those are massive open online courses. And some believe we're getting close to a universal teaching machine, a computer so quick and well programmed that it's basically like having your own personal tutor in the machine. A student could work through well-structured lessons at their own pace, receiving immediate and personally tailored feedback, and all without the interference of a meddlesome and expensive teacher. Do these claims sound familiar? Over the past 100 years, a lot of areas of life have been revolutionized. But education is not one of them. By and large, students are still taught in groups by a single teacher. That is not what a revolution looks like. Some might blame this state of affairs on the inertia of our educational institutions. It's just too hard to get a huge bureaucracy to change. But I think the reason technology hasn't revolutionized education is something else. Something that goes to the very heart of what education is. Let's consider the process of learning. Say you want to teach someone how a human heart pumps blood. Which learning aid do you think would be more effective? This animation with narration? Or this set of static pictures with text? Obviously, the animation is better. And for one thing, it shows exactly what the heart does. For decades, educational research focused on questions like this. Does a video promote learning better than a book? Are live lectures more effective than televised lectures? Is animation better than static graphics? In all well-controlled studies, the result is no significant difference. That is, so long as the content is equivalent between the two treatments, the learning outcomes are the same with all different media. How is this possible? How can something which seems so powerful, like animation, be no more effective than static graphics? Well, for one thing, animations are fleeting, and so you might miss something as they go by. Plus, since the parts are animated for you, you don't have to mentally envision how the parts are moving. And so you don't have to invest as much mental effort, which would make it more memorable. In fact, sometimes static graphics perform better than animations. And I think this points to a really fundamental aspect of education, which is it doesn't matter what happens around the learner. We are not limited by the experiences we can give to students. What limits learning is what can happen inside the student's head. That is where the important part of learning takes place. No technology is inherently superior to any other. Researchers spent so much time investigating whether one medium or technology was more effective than another that they failed to investigate exactly how to use the technology to promote meaningful thought process. So the question really is, what experiences promote the kind of thinking that is required for learning? Recently, that research is being conducted, and we're finding out some pretty important stuff. I mean, it may sound obvious, but it turns out learning with words and pictures together, whether they're animation and narration or static pictures and text, works better than words alone. Also, we see that anything which is extraneous,
needs to be eliminated from a lesson. For example, on-screen text competes with visuals, so learners perform better when it is omitted than when it is present. Now that we know how best to make educational videos, and any experience can be simulated in the video setting, YouTube must be the platform that will revolutionize education. I mean, the number of educational videos on YouTube is increasing every day. So why do we need teachers? Well, if you think that the fundamental job of a teacher is to transmit information from their head to their students, then you're right. They are obsolete. I mean, you probably imagine a classroom where this teacher is spewing out facts at a pace which is appropriate for one student, too fast for half, and too slow for the rest. Luckily, the fundamental role of a teacher is not to deliver information. It is to guide the social process of learning. The job of a teacher is to inspire, to challenge, to excite their students to want to learn. Yes, they also do explain and demonstrate and show things, but fundamentally, that is beside the point. The most important thing a teacher does is make every student feel like they are important, to make them feel accountable for doing the work of learning. All of this is not to say technology has had no impact on education. Students and teachers work and communicate via computers, and videos are used both inside and outside of classrooms. But all of this is best characterized as an evolution, not a revolution. The foundation of education is still based on the social interaction between teachers and students. For as transformative as each new technology seems to be, like motion pictures or computers or smartboards, what really matters is what happens inside the learner's head. And making a learner think seems best achieved in a social environment with other learners and a caring teacher. Achei interessante, professor, o vídeo. Né? Então é aquilo que eu falei para vocês, né? Então nós temos que assumir que a tecnologia é uma ferramenta, que o papel do professor diante das tecnologias mudou, né, gente? Então hoje o nosso papel quanto professor mudou muito, né? Não é o mesmo papel que nós tínhamos aí há 40, 50 anos atrás, né? Então, isso que nós temos que ter em mente, né? Então, aqui, algumas sugestões de leitura, né? Então, coloco para vocês aqui sugestões de leituras durante todo o semestre, né? Então, seja tanto para o que nós estamos estudando agora, como o que vai acontecer durante o semestre. E também dentro do nosso Moodle, né? Então, vou abrir aqui o Moodle, né? Na nossa disciplina aqui, né? Nós temos os materiais de apoio também, que eu disponibilizei vários materiais aqui na questão de tanto de jogos como de ferramentas de objetos de aprendizagem, né? Discutindo sobre um pouco jogos, a ideia de jogos, os recursos, ferramentas como o Moodle, o Logo. Então aqui vocês têm várias coisas que vocês podem consultar, né? Até depois vocês aí produzirem o TCC de vocês, né? Eu acho, não sei, acho que a matemática tem TCC, né? Tem, professor. Sim, sim.
Então, pessoal, dúvidas quanto ao que nós vamos aí abordar na disciplina, como nós vamos proceder aí durante o semestre? Então, se ninguém tem dúvidas, né? Tá tranquilo. Nós vamos encerrando a aula por hoje, né? Então, dá um tempo aí para vocês descansarem um pouco, né? Além dos trabalhos, vocês vão, na disciplina vão ser os trabalhos, né? Vocês vão fazer esses trabalhos propostos na disciplina e essa vai ser a nossa avaliação. Vocês não vão ter aí aquele seminário, né? Que vocês me explicaram esses dias, eu não sabia o que era esse PCC aí, no semestre passado me explicaram o que era esse PCC. Então, assim, dentro da disciplina nós vamos trabalhar aí o que está proposto aí nessa primeira aula. Eu vou subir a primeira aula no Moodle, né? Para vocês terem acesso a tudo que ali o nosso cronograma de aulas, e também vou trabalhar, já subi os vídeos também. Vocês podem fazer grupos de 4, né? De 4 elementos, né? Acho que seria um número bacana, que também, por muita gente dentro de um grupo, acho que já começa a ficar alguns trabalhos e outros óleo, e se vocês também puserem pouca gente, começa a ficar muito puxado o trabalho. Beleza, gente?